deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, levou um esculacho do ex-presidente Jair Bolsonaro em reunião com membros do partido neste fim de semana em Brasília. Segundo o jornalista Igor Gadelha, do site Metrópolis, Bolsonaro teria humilhado Zambelli no início da reunião, quando a deputada teria tentado se aproximar para dirigir palavras a ele. Irritado, o ex-presidente teria proferido palavrões e afastado a parlamentar, argumentando que os dois não poderiam manter diálogo por ordem do STF por serem investigados no mesmo inquérito. A bronca de Bolsonaro ocorreu 2 dias após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassar o mandato de Zambelli por divulgação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. A irritação do ex-presidente e do próprio PL é que, se a cassação de Zambelli for confirmada pelo TSE, que é o que prevêem os especialistas no assunto, isso poderá levar à perda de 3 cadeiras na Câmara dos Deputados, já que a votação da deputada, com mais de 900 mil votos em 2022, levou consigo outros parlamentares, como o extremista Paulo Bilinski. Veja agora o comentário feito na TV 247 pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL paulista, que moveu a ação julgada pelo TRE. Zambelli diversas vezes viralizou com fake news sobre as eleições. Explica ela. De fato, eu movi essa ação ainda em 2022, com base numa decisão que o TSE tinha feito sobre o ex-deputado Francisquini, do Paraná, que foi condenado, teve o mandato cassado pelo mesmo motivo: disseminação de fake news, abuso de poder político e econômico que interferiam no processo eleitoral. Carla Zambelli diversas vezes incorreu na mesma prática. Ela fez uma publicação de um vídeo, por exemplo, dizendo que as Forças Armadas haviam feito uma auditoria nas urnas eletrônicas e não havia comprovado a tecnicidade, né, a lisura do processo eleitoral, que era mentira, mas um vídeo que teve milhões de visualizações e de compartilhamentos. Ela foi quem deu o pontapé nessa, que foi uma das principais fake news naquele processo eleitoral. A gente também listou alguns outros exemplos e, felizmente, o TRE definiu pela sua cassação e a sua inelegibilidade, e agora o TSE precisa referendar. E é importante aqui explicar, porque são muitas informações, então tem diferentes compreensões do que isso significa. A inelegibilidade já tem efeito imediato, então muita gente se preocupa com isso, né? Mas o TSE pode nunca discutir esse assunto, então ela pode não ser cassada. De fato, isso é um risco, né? Ou seja, o judiciário vai empurrando, e aí não vota a cassação dela, já que ainda tem mais uma instância. Caso isso aconteça, o que eu acho que não irá acontecer, mas caso aconteça, ela já está inelegível. Então isso também não é um cenário tão favorável para ela, porque a única chance de uma reversão dessa decisão é se o TSE tiver uma compreensão diferente. Então, caso o TSE não vote nada, ela já não pode ser candidata em 2026, assim como o Bolsonaro. Então já temos uma vitória. E qual é a expectativa no TSE? Bem, no caso do Francisquini, votou pela cassação. Hoje tem uma composição diferente. O TSE não é a mesma daquela época. A época era o Alexandre de Moraes que presidia e tinha outros membros. Mas ainda assim a gente tem uma expectativa da mesma compreensão, porque se trata de um ataque claro, inclusive, ao papel que eles têm em coordenar e tocar o processo eleitoral no Brasil. Ainda estamos fazendo aí uma biografia correta da composição do TSE, até para ter uma caracterização melhor, mas a gente tem uma grande expectativa, e isso tem, Daiane, um significado político muito importante. É um marco histórico para o nosso país, né? Uma golpista, acho que uma fascista declarada, a principal articuladora, uma das principais, um dos principais nomes do bolsonarismo no país, sendo o mandato cassado. E aí tem 2 hipóteses, tudo depende da interpretação do TSE. Pode ser só o mandato dela, ou pode ter um efeito de cassar, fazer uma recontagem de todos os votos que ela teve. Como ela teve quase 1 milhão de votos, seria a cadeira dela e mais 2 do PL. Então a gente teria 3 deputados do PL a menos na composição geral do Congresso Nacional, que aí seria uma vitória, não em dobro, uma vitória em triplo, né? Mas a gente está com uma expectativa do cenário mais conservador, até para a gente não agitar um cenário, depois não criar falsas expectativas. Exatamente. Vamos lidar com o fato de que o diploma dela pode ser cassado e ela pode ser substituída por um outro deputado. Eu acho que isso é histórico, isso é pedagógico para o conjunto dos golpistas no Brasil, de que eles podem e devem ter um freio, de que não podem fazer o que quiserem e de que não vão cometer crimes impunemente, né?